Sejam bem-vindos ao Sinfônica Abraça Campinas. Meu nome é Paulo César, sou tubista da Orquestra Sinfônica de Campinas. Neste projeto, nossa orquestra procura apresentar os artistas da cidade. Hoje teremos iluminação caseira com LED e circuitos simples com Eduardo Albergaria. Curta o nosso canal e compartilhe também. Iluminação caseira para pequenos cenários. A gente vai usar um suporte de pilha, duas pilhas, alguns LEDs, uma chave liga-desliga. Eu olho o LEDzinho aqui, eu tenho uma perna pequena e uma perna comprida, certo? Um desses é o positivo, o outro é o negativo. Então, se eu ligo de um jeito, ele funciona. Se eu ligo no sentido inverso, ele não funciona. O LED, ele tem várias cores, né? Ele pode vir em várias cores. Só que ele é sempre transparente assim. Então esse LEDzinho, por exemplo, ó, é verde. E aquele que eu acabei de acender é branco. Certo? É o que a gente chama de branco frio, que é um branco mais azulado. Esse é um suporte para duas pilhas. Por que duas pilhas? Porque o LED funciona com 3 volts. Quando você coloca duas pilhas, cada uma tem 1,5, 1,5 mais 1,5, 3 volts. Então o que eu fiz agora, eu só liguei o LED definitivamente no circuito da bateria. Agora eu fiz uma lanterna que não tem o botão de liga e desliga. Então o que eu vou fazer agora é acrescentar o botão de liga e desliga. Como é que eu acrescento esse botão? Eu vou escolher qualquer um dos dois, geralmente por padrão a gente coloca no positivo, mas não funciona de qualquer jeito. Escolhi um dos fios, cortei e vou ligar essa chave agora aqui. Então o que eu tenho aqui? Um circuito com a fonte de energia, uma lâmpada e um jeito de escolher quando eu quero ligar ou desligar, né? Que no caso é uma chavinha liga e desliga. Se eu fosse transformar isso daqui num refletor de teatro, né, para uma apresentação, como a LED tem uma intensidade de luz fraca, se você pega só uma lâmpadazinha, você teria que usar ele provavelmente em lugares pequenos, como uma maquete, um teatro de objetos, um teatro de boneco, né? A gente precisaria de duas coisas aqui para transformar isso num refletor. Primeira coisa, alongar a distância entre a lâmpada, a fonte de energia e a chave de liga e desliga. O circuito é exatamente o mesmo, eu só vou, em vez de colocar um fio grande, um fio pequeno, eu vou colocar um fio grande. Uma outra coisa interessante é não comprar um rolo muito grande de fio de uma mesma cor, para você não se confundir na hora de ligar. Então geralmente faz o positivo até chegar na lâmpada de uma cor e eu retorno de outra cor. Se eu precisar, só que no teatro geralmente eu não preciso ligar só uma lâmpada, eu preciso ligar 2, 3, 4, 20. Como é que eu faço essa ligação? Paralelo, o positivo dessa lâmpada vai junto com o positivo dessa, o negativo dessa lâmpada vai junto com o negativo dessa. Então eu ligaria nesse mesmo fio aqui, ou com outro fio, uma outra extensão, e conectando aqui nesses fios, eu ligaria 1, 2, 3 em paralelo. Se eu quiser em série, que significa o quê? Quando está um atrás do outro. Então seria a mesma coisa de cortar esse fio aqui e conectar 1, 2 ou 3, né, em série. Então seria a energia vem no positivo, o negativo desse daqui, ou a saída desse, entra no positivo desse. O negativo desse entra no positivo do próximo. Isso seria uma ligação em série. Qual que é o problema nesse caso de uma ligação em série?
toda a tensão elétrica que tiver na fonte vai se dividir para as lâmpadas se elas estiverem em série. Então, se eu tenho 3 volts aqui e 3 lâmpadas, eu vou ter só 1 volt em cada lâmpada. Então, eu vou ter uma luz bem fraquinha nas 3. Se eu coloco em paralelo, eu não tenho divisão. Então, eu posso colocar 6 lâmpadas de 3 volts cada uma, só com uma fonte de 3 volts. Então, eu vou ter 3 volts em cada uma das lâmpadas. O que acontece é que no caso de uma pilha, vai descarregar mais rápido, porque quanto mais lâmpadas você usar, mais corrente elétrica vai puxar e você vai ter menos tempo de autonomia, né? Vai poder ficar aceso menos tempo. Agora vamos supor que eu não quero acrescentar lâmpadas aqui. Eu quero ter essa daqui funcionando branca, eu quero ter uma outra aqui funcionando verde. Então o que eu teria que fazer é ter uma outra chave, liga e desliga para essa lâmpada verde, né, independente, e eu posso fazer a mesma conexão, exatamente como está essa parte daqui para cá. Só que o que eu vou fazer é ligar esses fios que estariam. Eu não vou soldar porque senão vai demorar muito, tá? Então vamos supor que eu tenho esse fio conectado aqui na coisa, a lâmpada conectada na chave, esse fio conectado na chave de cá e esse fio azul para não confundir. Conectado aqui. Então vamos supor que eu fiz o mesmo caminho. Essa aqui eu liguei esse fio vermelho no positivo dessa lâmpada, assim como eu fiz com essa. Então esse fio vermelho que está no positivo da lâmpada eu tenho que ligar no positivo. Só que eu tenho que ligar antes dessa chave aqui. Se eu ligo depois, essa chave aqui vai estar funcionando só depois que essa estiver funcionando. Seria o equivalente da gente ter num banheiro, por exemplo, você tem a torneira da pia e tem o registro do banheiro. Se o registro do banheiro, que seria aquela torneira principal, estiver fechado, tudo que vem depois dela, você pode até abrir, mas não vai sair água. Então, como eu não quero isso agora, eu quero que essa chave seja independente dessa, então eu vou fazer essa ligação nesse fio vermelho antes dessa chave. E passo da lâmpada para a chave, da chave para o fio preto, para poder fechar o circuito e ter a energia saindo da bateria, indo para a lâmpada, indo para a chave e voltar. Ah, mas faz diferença se eu coloco a lâmpada e depois a chave, ou se eu coloco a chave depois da lâmpada? Não faz diferença, não tem problema nenhum. Desde que eu respeite, no caso do LED, né? Que eu respeite que a energia está indo nesse sentido, o positivo e o negativo do LED tem que estar respeitando isso. Uma outra coisa que eu preciso é um jeito de, se isso aqui é um refletor, né? Um jeito de pendurar isso para eu poder direcionar, para que lado eu quero que a luz vá. Então, o que eu fiz foi pegar um pedacinho de plástico, de acrílico, fazer um furo. Esse LED aqui, o nome dele, se você vai numa loja comprar, é LED de alto brilho, de 5 milímetros. Por que 5 milímetros? Porque essa circunferência aqui é de 5 milímetros. Então você pega uma broca de 5 milímetros e você consegue pressionar ele aqui de um jeito que ele fica só na pressão e você consegue fazer um refletorzinho. Claro que um refletor é muito mais do que isso, mas a gente consegue direcionar ele para onde a gente quer. Certo? Basicamente é isso. Então o que eu vou fazer agora é mostrar um exemplo na vida real disso tudo que eu acabei de falar.
Ó, então aqui é um cenário feito para um teatro lambe-lambe, só que tá sem a parte cenográfica nele. Tá só a caixa com a estrutura de iluminação. Então aqui eu tenho 5 lâmpadas, sendo que eu tenho 3 brancas e 2 azuis. Então, você está vendo que tem uns fiozinhos aqui. Eu falei para não usar, para usar de cor diferente, mas como isso iria ficar aparente, eu achei melhor colocar todos os fios pretos e me organizei para não confundir. Então, quando eu acendo aqui, esses fios aqui estão vindo aqui por trás e chegam lá na chavezinha dele. Então, toda essa fiação aqui tá vindo aqui por trás, entra aqui por baixo e vem na chavezinha. A gente tem 3 chaves aqui, uma chave aqui e uma chave aqui. Então são 5 circuitos diferentes. Uma lâmpadazinha aqui que faz um efeito na janela, uma lâmpadazinha aqui numa tampinha de água, porque em algum momento ela precisa ser manipulada assim. Uma lâmpadazinha colada aqui na caixa para poder fazer um foco. Ela tá com essa fita isolante porque o LED abre muito, né? E a gente queria tentar um efeito mais parecido com um elipsoidal, sabe? De fazer um corredor. Então eu só coloquei uma tampinha, assim como essa, e coloquei fita isolante para poder fazer como se fosse um bandó, que seria para não deixar a luz vazar tanto para os lados. Então, se eu tenho um anteparo aqui, a luz só vai mais para frente. Então aqui atrás eu tenho uma caixinha com as pilhas. Essa caixinha ela tem um botão de liga e desliga. Tá vendo que o que tiver aceso lá apaga. Esse botão de liga e desliga ele é só útil para a gente não esquecer de apagar. Mas aquela luz ali que é a branca, ela tem a chavinha dela especial, azul. Essa daqui liga essa que eu falei, que é manipulada com a mão. Eu tenho aqui na lateral a que está colada ali na parede, e aqui essa que fica um efeito na janela. Eu vou mostrar um pedacinho, um trechozinho do vídeo para vocês entenderem o que eu estou falando. Um outro detalhe, esse é um formato de um LED normal. Ele tem a cabecinha arredondada aqui. Essa cabecinha arredondada ela funciona como a lente de um refletor, né? Ela ajuda a definir o ângulo de abertura da luz que vai ser emitida pelo circuito que está lá dentro. Esse ângulo é um ângulo, ele é aberto, mas para uma distância tão curta como daqui do refletor para lá, para eu fazer uma geral, só com 3 lampadazinhas, ela estava muito fechado. Então o que eu fiz foi que eu lixei a cabecinha dele. Se você ver aqui, esse está já menor,
fiz alguns testes, né, de o quanto que eu precisava lixar. E tirando essa parte redondinha aqui dá pra ver melhor, aí. Tirando essa parte redondinha daqui, eu consegui abrir um pouco mais, então o LED que teria esse ângulo de abertura passou a ter esse ângulo de abertura. Quando eu falo ângulo de... Então, os LEDs que estão aqui em cima, os azuis estão normais e os 3 brancos estão lixados desse jeito que eu mostrei. A desvantagem é que perde um pouco da intensidade, né, do brilho. Parece que o LED ficou mais fraco. Uma outra questão é que nesse circuito que a gente montou agora, eu usei 2 pilhas recarregáveis. E pilha recarregável, ela tem 1,2 volts cada uma. Então a soma, na verdade, vai dar 2,4. A pilha normal, dessas que a gente compra no mercado, alcalina, ela tem 1,5 e a soma das duas vai dar 3. O LED precisa de 3 volts para funcionar. Então ela funciona melhor com uma pilha normal. Ó, aqui dá pra ver que eu lixei a cabecinha deles, dos da ponta, que são azuis, eu lixei menos, e os 3 centrais, que são os brancos, eu lixei um pouco mais, para abrir mais o quanto ilumina.